dia para você. Estamos iniciando mais Mulher de Hoje com oferecimento de Senhorita Garbo, moda feminina e plus size. Senhorita Garbo é a loja que veste esta apresentadora todos os dias. E olha, gente, o Natal tá chegando, que tal um dress desse aqui, hein? Lindo, né? Lembrando que a Senhorita Garbo está repleta de novidades para você se presentear e presentear quem você gosta. Localizada na Avenida Pedro Zappellini, na Galeria Turim, de frente ao estádio Hercílio Luz. Vou dizer uma coisa para vocês, aproveita porque está assim de novidades e tem muitas ofertas também. Não percam esta oportunidade. Vamos à mensagem do dia? Bora descer um pouquinho o TP aí, que passou da conta. Volta um pouquinho aí, meu amor. Olha, tem como botar a música aqui no estúdio? Porque quando a gente ouve a música aqui, tanto eu quanto o convidado, parece que a gente entra mais profundamente na mensagem. Olha que interessante, eu recebi esse texto, me chamou muito a atenção. Porque quantas vezes nós adultos, a gente tem aquela expressão, eu já apanhei muito e nunca morri, um tapinha não dói, isso e aquilo. Então, a mensagem de hoje fala sobre isso. Apanhei e não morri. Não morreu, mas acha natural a violência e enxerga nela uma forma de educar. Não morreu, mas enfrenta problemas no relacionamento com os pais. Não consegue dizer eu te amo olhando nos olhos. E essa frieza dói tanto que respinga na relação com seus filhos. Não morreu, mas precisa curar sua infância na terapia. E sente que seria mais amoroso se tivesse recebido amor em vez de tapas. Não morreu, mas se tornou uma pessoa violenta e explosiva com o seu companheiro e filhos. Não morreu, mas acha natural a violência e enxerga nela uma forma de educar. Não morreu, mas até hoje não sabe o que fazer com os sentimentos como a raiva ou a tristeza. Não morreu, mas é inseguro, não acredita em si mesmo e não consegue se aceitar do jeito que é. Toda criança merece uma infância que não precise ser curada mais tarde. Não basta não morrer. Ninguém veio ao mundo só para ser um sobrevivente. Uma criança que apanha não deixa de amar aos pais, deixa de amar a si mesmo. Pense nisso com carinho. Menos tapas, mais diálogos e muito, muito mais amor. Eticamente, individualismo é uma atitude que privilegia o indivíduo em relação à coletividade. Isto é, trata-se da centralidade da pessoa em busca dos seus próprios interesses, sem se importar com os demais que estão à sua volta, os quais formam o grupo social a que pertence. Já o coletivismo é qualquer perspectiva filosófica, política, religiosa, econômica ou social que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos. Perdão. Coletivismo é um elemento cultural básico da natureza humana que existe como o inverso do individualismo. Coletivistas salientam a importância da coesão no seio dos grupos sociais. Em alguns casos, a prioridade dos objetivos do grupo são mais importantes que objetivos individuais. Os coletivistas muitas vezes concentram seus objetivos em comunidade, sociedade, nação ou país. E para conversarmos hoje sobre individualismo e coletivismo, nós convidamos ele, porque hoje é dia de conexão mental, vamos nos conectar com o médico psiquiatra Dr. Braulio Tércios Escobar. Bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cibele, obrigado pelo convite. Um bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje eu um pouquinho cansado, não é cansado, feliz. Feliz, né? Felicidade demais. Hoje meu filho está se formando. Ai, que coisa linda! A formatura de medicina? É, de medicina. E ontem foi o culto religioso, muito legal. Né? Hoje tem
A entrega do canudo. É verdade. Hoje Então, que é o muito dia legal. D, né? É o dia D hoje. Ai, que bacana, E que essa muito legal. conquista, né? E quando tu lembras, isso te remete ao passado, no dia da tua formatura? Isso me remete a toda a minha história. Né? Também. Toda a minha história é a história da minha família, Da do tua meu família pai, toda, dos que meus irmãos, todo mundo. médico, né? Da minha convivência, dos meus amigos, das pessoas próximas. Né? E por isso que eu acho tão interessante quando a gente comenta sobre essas coisas, sobre esses nossos programas, sobre a tua introdução agora, né? Que eu achei assim muito legal. Apanhei e não morri? Não, mas é Ou por do aí. coletivismo e individualismo? Mas é por aí, assim, ó. Então, eu vou começar já colocando que nós somos seres gregários. E essa pergunta que tu falou, que me remete ao quê? Ao meu filho, à minha família. Nós vivemos em grupos. De uma forma ou de outra, nós vivemos em grupos. E dentro desses grupos, claro que nós temos o nosso individualismo. Eu também faço parte de um grupo contigo, daqui a pouco com o Jackson, com o Biga, com todo o pessoal que estava aqui, a gente brincando. É um grupo também. Também. Mas cada um, nós vamos dizer assim, cada um é uma célula dentro desse grande organismo aqui que forma esse grupo. Né? E é diferente eu ser egoísta e individualista. Né? Tanto que tem um cara que se chamava Alexis de Tocqueville, que é um filósofo francês, que ele dizia: egoísmo é um defeito moral que leva o homem a não se referir a nada a não ser a ele mesmo. Esse é um egoísta. Né? Tão antigo, isso que, como é o mundo, né? essa definição dele. Já o individualismo é, antes de tudo, um modo de ser social, consubstancial à época moderna. O que ele quer dizer com isso? Quando eu falo aqui, quando eu trago para vocês aqui a coisa do ser político, o que é o homem político? O homem político, segundo Aristóteles, isso tem que ficar uma definição, segundo Aristóteles, o homem político é aquele que vivia na polis. Política vem de polis. Polis seria o quê? Uma cidade, a região. Tudo que envolve a polis é político. Então, para o Aristóteles, nós todos somos políticos o tempo inteiro. Se eu estou falando da minha família, dos problemas, se eu estou falando da rua, dos problemas, se eu estou falando da minha cidade, da energia, das pontes, não importa, isso é política. Então, é impossível eu viver num mundo, em uma sociedade, sem ser político. Eu posso até, inclusive, separar a política partidária, mas tudo vai ser política. Sim. E o que acontece? Nessa nossa evolução, nós vamos entender que até isso mudou. As pessoas não entenderam, mas esse ser político hoje, né, nós vamos chegar lá na frente, pretendo chegar hoje no final do programa, se a gente conseguir, mas no ser psíquico, no ser psicológico que se transformou o ser político, ou no que nós nos transformamos. Né? Então, se a gente imaginar assim essa coisa toda, para a gente entender por que vem essa coisa toda dessa discussão nossa atual, como nós estamos discutindo a nossa política. Nós estávamos brincando antes do programa, eu, a Cibele, como é o nome a Camila. A Camila. É que eu disse que hoje eu vim da cor do Braulio, vermelho. Paixão, a cor que ele ama. amor. Não é bem assim, né, nego? Mas deixa quieto, abafa. Abafa. E assim, ó, são essas referências que as pessoas fizeram e parece isso uma coisa estanque. Verdade. Então, assim, lá atrás, Cibele, lá atrás que eu digo assim, ó, coloca aí lá na época de Cristo, tá? Vamos passar um pouquinho o Aristóteles lá, mas vamos pegar a época de Cristo. Como é que se vivia naquela época? O ser humano vivia com um valor moral e religioso o tempo inteiro. O Estado controlava tudo, assim, ó. O Estado não, a religião e tudo. E tu não tinha um controle desse relacionamento nas pessoas. Por exemplo, como é que tu resolvia um problema de terra? Tu tem ideia? Tu lembra mais ou menos? É porque a gente quando tu perguntou para mim das minhas lembranças, assim, Sibeli, qualquer conflito, a gente ia pro pau. E é verdade. A gente ia pro duelo, era duelo, pegava a luva e vamos duelar e não sei o que, Isso. mulher. Os seres humanos resolviam todos os problemas entre eles. Assim, ó, era na briga. Duelando. Era o vizinho com o vizinho, era invadiu terra, era briga, era tomava, era posse. Que horror, né? Mas o que aconteceu daí?
Conforme isso foi evoluindo, a religião e o Estado foram colocando normas. Normas nesse ser político e foi tomado conta. E aí depois vieram as leis. Vamos dar uma continuidade, porque a gente precisa dar uma pausinha, não te dei água ainda. Mas a gente vai para o pequeno intervalo, lembrando que o programa tem um oferecimento de supermercados de Pierre, atacadista e varejista. Na hora de comprar, pensou em economizar, não pense duas vezes. Vá a um dos 3 supermercados de Pierre em Tubarão. Um no bairro Oficinas, na Rua Laguna, um no bairro Vila Esperança e o bairro Fábio Silva, que foi o pioneiro, né? Fábio Silva, o bairro Fábio Silva teve o primeiro supermercado de Pierre, que hoje temos 3 aqui no município de Tubarão. Então a gente volta rapidinho, é só o tempinho de você abastecer aí a sua xícara de café ou de chá, a sua cuia de chimarrão, um copinho d'água, para dar aquela... Não esqueça de tomar muita água, hoje vai fazer muito calor, o final de semana promete e a gente precisa se hidratar. Até daqui a pouco. Mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres gostam... Olá, voltamos! Hoje o Mais Mulher é com o Dr. Braulio Terces Escobar, médico psiquiatra, e a gente está falando sobre um tema, gente, que diz respeito a todos nós e que tem tudo a ver com a nossa realidade, o nosso dia a dia, nossa rotina. Individualismo e coletivismo. Qual que você se encaixa aí? Eu penso que a gente se encaixa nos dois. Eu acho que todo indivíduo, ele pode ser individualista e coletivista ao mesmo tempo. Justamente. Na minha opinião. E na tua? Isso que o ser humano, Sibeli, vem buscando um ponto de equilíbrio há muito tempo. Né? E, assim, ó, e aí que saíram também essas coisas de modelos econômicos que a gente vai chegar lá para a gente entender. E as pessoas confundem. É bom a gente esclarecer, como tu já esclareceste no primeiro bloco, e como de repente a pessoa ligou a TV agora, está ligadinho agora, está conectado no Face ou no nosso aplicativo, deixando bem claro que é diferente o individualista do egoísta. E o que é a própria definição de política, para as pessoas entenderem, porque tudo que nós falarmos vai ser política, gente. É tudo. A política, então, assim, ela está presente em todo momento da nossa vida. Então, as pessoas têm que entender o que é a própria definição de política. Exatamente. As discussões de qualquer modelo social, de qualquer modelo de comportamento, envolvem políticas. Então, é que tem pessoas que confundem política com politicagem. Ou com política partidária. A política partidária que, de uma certa forma, no fim, acaba caindo na politicagem. E que também é política. Que não deixa de ser política. Então, Sibeli, naquela continuação ali, pegando, assim, se eu falei alguma coisa assim, mas o que eu iria colocar, que lá na Idade Média, aquela idade toda que a gente já fez até programa sobre a Idade Média, existia aquele domínio religioso muito grande e as pessoas não podiam nem se manifestar, eram queimadas bruxas, tudo era pecado, tudo não podia fazer nada, até quando acabou aquilo e veio o Iluminismo. E o Iluminismo, ele falava o quê? Assim, né? Da libertação do ser humano, de eu fazer as minhas coisas, eu ser mais independente, eu poder agir da minha forma, eu ser... alguém diferente de ti, não ser aquela coisa em bloco e tudo forçado ali. E aí, nesse embalo vieram os caras. O primeiro foi o John Locke. John Locke era o quê? Um filósofo falando sobre o liberalismo. E ele começou a falar sobre o liberalismo econômico, né? Sobre o ser humano ser liberal, sobre a diminuição do Estado, nesse modelo, impor essa coisa toda do Estado, impor em cima do sujeito, tanto que é de lá que vem esse modelo do Paulo Guedes. É isso que as pessoas têm que entender. Tudo é política, não adianta a gente querer fugir disso. E esse liberalismo, essa coisa do ser humano, também está apegado a isso. Então, o que acontece? Lá o John Locke, a proposta dele era justamente uma diminuição do Estado, liberar mais o sujeito. O Estado só ia ser atuante quando os sujeitos permitissem, né?
porque não haveria necessidade, basicamente isso. Nessa sequência veio o Adam Smith, que ele tem um livro que se chama, agora, poxa, me fugiu, mas alguma coisa, A Força das Nações, né? Onde ele prega que um país, para ter força, tem que ser o emprego para os seus indivíduos, não é ouro, não é diamante, não é nada, é o emprego. E aí foi-se fazendo políticas, inclusive aqui no Brasil, e esse modelo político determinou o modelo também de comportamento, porque é o meio. É isso que as pessoas têm que entender. Esse meio que foi se desenvolvendo determinou um comportamento dos seres humanos. Então, assim, ó, esse Estado, né, que a gente viu agora na pré-campanha, vocês viram, por exemplo, assim, o que significa essa política do Estado? Privatizar Petrobras, privatizar o SUS. Isso é um modelo econômico que vem lá de trás. Não é o Guedes que veio com essa historinha agora. Isso já é um modelo para a gente entender o que é esse neoliberalismo. Isso vem lá de trás. E é esse modelo que vai determinar se vocês vão ter SUS, porque vocês vão mudar o comportamento de vocês, vão ter que fazer previdência privada. Tudo isso vem lá de trás. Isso muda o meu comportamento também. Com certeza. E isso, o que aconteceu? Só para a gente ter uma referência, eu não tenho nada contra, nada a favor. É que nem a Cibele falou, eu sou contra esse liberalismo e sou contra também esse coletivismo doentio que a gente viu na sociedade. Eu sou contra os dois, eu deixo bem claro antes, e discuto isso. Só que o que aconteceu? Esse era o liberalismo. O liberalismo do Locke e do Adam Smith, o que vai acontecer? A hora que coloca dinheiro na jogada não tem mais liberalismo. É um contra o outro. É um contra o outro e tu vai invadir o espaço do outro. É uma ganância, desculpa falar assim, desgraçada, uma empresa em cima da outra. Aqui. É a concorrência e acabou o liberalismo. Acabou. É essa que é a grande discussão em cima do liberalismo. Verdade. Tá? Porque não existe, se não existe o Estado também para controlar isso, tá? Existe uma ganância e o ser humano, nós não chegamos a um ponto de desenvolvimento. Não evoluímos tanto ainda. Isso, basicamente é isso. Essa evolução que a Cibele fala, dentro de uma teoria, seria uma teoria utópica, né? Uma evolução de tudo isso. Mas o outro lado, o que seria o outro lado? O coletivismo. E quem é que escreveu sobre o coletivismo e quais são as teorias? Que eu também não aceito. Mas seria o quê? Um grande exemplo é Marx. Karl Marx, Engels. Eles quiseram fazer uma coisa coletiva e uma sociedade onde o coletivismo se baseasse naquela divisão do povo. Só que o próprio Marx, quando ele escreveu, lá no final, desculpa, gente, mas o próprio Marx chegou à conclusão que o comunismo dele não ia dar certo porque é uma evolução muito grande do ser humano. E não existe isso. Então ele já terminava os negócios dele falando no socialismo, que o socialismo poderia dar certo e tal. E o que a gente viu também? Por exemplo, se a gente pegasse a União Soviética, como foi, também não deu certo. A China, naqueles momentos mais fechados, hoje mudou, também não deu certo. E o que isso nos levou? Aonde isso nos trouxe? Isso nos trouxe a uma situação atual que, na verdade, aconteceu o quê? A maioria das pessoas começa a perceber coisas assim. O Estado não me representa. Porque o Estado não resolve mais os meus problemas. Eu tenho um problema lá que deu errado a minha casa, por exemplo, eu estou construindo uma casa, deu problema, e eu entrei na justiça. Quanto tempo tu acha que resolve para mim resolver isso, Cibele? Depende. Mas mais ou menos. Pode demorar 24 horas, como pode levar 2, 3, 6, 10 anos. 10 anos. Eu bato o carro. 10 anos. Seguro, Pode, daqui a pouco pode. Depende. Então, assim, ó, eu tenho um problema de saúde que o Estado, por Constituição, teria que resolver, porque a saúde está na Constituição, que é uma obrigação do Estado. Exatamente. Eu tenho vários pacientes, Sibeli, que não conseguem nem remédio. A grande maioria. Eu conheço economicamente. muito. Sim. E são caros. E aí, onde é que está o Estado?
Então, legalmente, eu tenho problemas e isso não é resolvido nunca. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a... Isso não me representa, eu não acredito no Estado. Pegam e me assaltam, me roubam, eu saio de noite, eu já não saio mais porque eu já não tenho segurança, eu já não posso andar tranquilo. Cadê o Estado? Cadê a polícia? A polícia passa a não me respeitar, ou eu passo a não respeitar a polícia, eu passo a não acreditar mais, aquilo não me pertence. Então, o que vocês percebem? Que eu vou me desligando de certos grupos, eu vou me individualizando. Não significa que eu sou egoísta, não significa que eu... Tá, mas eu vou deixando de pertencer na minha cabeça aquelas coisas. Então, se vocês perceberem também, o que aconteceu nas famílias? Vamos diminuir esse grupo, esse nosso universo. Se hoje é sexta-feira, se vocês forem analisar uma família que vai num jantar, agora de final de ano, mesmo no final de ano, ou num restaurante, vocês vão ver, se tiver nessa família 10 pessoas, tem uma comendo aqui abaixada, tem 2, 3 no celular aqui, ó. A mais, né? Vai ter mais. O que eles estão dizendo com aquilo? Que aquela família não me representa mais. Eu não pertenço mais àquele grupo. Eu estou ali por causa de uma necessidade ou outra. Ou obrigação. Basicamente é isso. Então, eu já não tenho mais esse pertencimento. E isso, tem um filósofo que escreve muito bem, que é o Gilles Lipovetsky, que é um francês, eu acho que ele ainda é vivo. Ele tem justamente a teoria dele toda colocada nisso, nessa coisa do pertencimento. E aí as pessoas fizeram o quê? As pessoas, entre aspas, se individualizaram. Claro que o individualismo, em certo momento, lá do ser humano é bom. Né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Mas, de repente, eu me perdi nessa evolução toda e eu me afastei e as pessoas se afastaram. E isso não é bom também. Se tornou uma pessoa repelente. Sibeli, e tu não imagina hoje o que chega no consultório e diz assim, olha, eu não tenho amigos. É o que eu mais escuto. Eu não tenho relacionamentos. Exatamente. Eu não tenho quase contato com a minha família. E moram na mesma casa, muitas vezes. Sibeli, e assim, ó, e a maioria das pessoas, nós chegamos a um ponto que nós não estamos bem. Não. Nós não estamos bem e a sociedade não está bem. E aí nós vimos agora uma pandemia que afastou mais ainda as pessoas e colocou essas pessoas dentro de uma família que na maioria das vezes também não representa. Um casamento que às vezes aquilo já não me representa mais, que eu não estou bem. E isso gerou... Aumentou 50% o número de divórcios no Brasil. Divórcio, na pandemia. Depressão. Sem contar as patologias. Mas eu estou me referindo à questão de relacionamentos. Justo. Nossa, justo. E o número de violência que aumentou absurdamente contra a mulher, contra as crianças, os idosos. Gente, é assustador. Sim. É assustador. Então, é isso que as pessoas não percebem. E as pessoas acham que isso é uma coisa atual de agora. Que está sendo uma coisa por causa da guerra da Ucrânia. Deixa eu te fazer uma pergunta só para eu não Rússia. esquecer. Em relação a individualista e egoísta, né? Tu falaste, a gente explicou aqui a diferença, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, se eu estou vendo que eu preciso me afastar, eu preciso, não está me fazendo bem, né? Eu saio, me retiro do negócio que não está me fazendo bem e, não, a pessoa diz assim, mas aí tu vai me deixar tal. Não, mas eu estou agora a fim de investir no outro negócio. Vamos falar em negócio e não em relacionamento. Que não deixa de ser relações também, que tem tudo a ver com relacionamento. Então, eu quero fazer tal coisa. Não, agora eu vou fazer tal coisa. Tá, mas tu vai me deixar na mão? A pessoa assim, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu não quero mais ter uma sociedade, digamos assim, um exemplo. E aí, nesse caso, a pessoa que quer se tornar um individualista, na tua opinião, ele está sendo egoísta? O que eu quero te colocar assim? Vamos imaginar o seguinte... Então, peraí, tu vai pensando?
Pensa aí Tá. e responde daqui a pouquinho. Claro. Porque a gente tem que chamar o break e eu preciso fazer um agradecimento muito especial para o William Fidelis, o B, queridíssimo, diga-se, Cabelos da Hora, lá do Espaço Perfil. B, te amo, gratidão, adorei o meu penteado para o evento de ontem. E tão bom que dormi e acordei trançadinho, olha só, cheia de trancinha, a cara da riqueza, né? Agradecer também a Mari, a Vanessa, as manicures, ó, que hoje, aliás, ontem, né, e anteontem, não economizaram esforços para me deixar ainda mais bela do que eu já sou. Pare e pense. Dá licença. A gente volta daqui a pouquinho, lembrando que o Espaço Perfil fica no Farol Shopping e o telefone para agendamento é via WhatsApp 999841605. E o horário de funcionamento é o horário do shopping, aberto todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. A gente volta em instantes. Até já. Olá, voltamos! Sextou, né, colegas? E quando é sexta-feira, parece que as pessoas ficam mais animadas, mais eufóricas, alegres. E Brasil! Vamos torcer para o Brasil para ir para quartas de final, né? Mas também, se não der, tá tudo certo, gente. É a vida que segue, a vida continua. Mas se der Brasil, a gente fica muito contente, né? E, afinal de contas, nosso time tá bem, tá bem. O que é que tu achas, Braulio? Eu acho que vamos ganhar a Copa. Eu também acho. Eu tô na torcida. Eu tô na torcida e eu acho que esse ano a Copa é nossa. Claro. A taça do mundo é nossa. Sou brasileiro. Não há quem possa. Essa é das antigas, né? Essa é de 70, eu acho. Mas sabes por quê? Eu estava olhando os hinos que foram feitos para as Copas do Mundo, porque eu lembro que alguns anos atrás eu entrevistei o seu Jair Brito, um radialista, sensacional, extraordinário, pai da Maricélia Brito. Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos lá no outro endereço ainda, de frente ao vagão, e ele muito emocionado, ele foi lançar um livro e um DVD que fizeram em homenagem a ele. Ele iria ser homenageado em Curitiba. E foi ele quem contratou o Faustão pela primeira vez. Olha só. Na Band. Olha que loucura. Ele foi produtor musical da Hebe Camargo. Então, ele me deu vários toques, 63 anos de rádio. E eu apresentava o programa Mais Mulher na Rádio, Bandeirantes, na M1090 na época. E era todo sábado, das 8 às 10 da manhã. E eu convidei ele para ir para a rádio também, ele foi, e aí ele conversando muito amado. No programa ele se emocionou, chorou quando ele citou, inclusive um dos jingles da Copa, ele quem fez. Olha que legal. Gente do céu, aí aquilo foi assim, um momento mágico. Quer ver uma coisa, Cibele, que momento mágico que nós vamos pegar agora? Bora. Vocês estão me olhando, mas assim, ó, por que vai passando a Copa, lá o primeiro jogo, aquela estreiazinha, o segundo, por que está aumentando a festa? Por quê? Tá ganhando, vai aumentando. Então, quando nós começamos a ter as coisas boas, a nossa coletividade vai ficando bem. Vai ficando bem, vai aumentando a festa, claro. Vai aumentando o prazer, vai aumentando tudo isso. Gente, entendam, não é a seleção. Não. É o nosso prazer, a nossa festa. Se a seleção perder hoje ou perder lá na final, não foi a seleção que perdeu. Acabaram com a nossa festa, acabaram com o nosso prazer. É verdade. Acabaram com o nosso grupo. Tiraram a nossa alegria. Tiraram a nossa alegria. Eu acho que nós brasileiros merecemos aí uma taça da Copa, né? Claro, gente? E merecemos a festa. Diante de tudo que a gente tem enfrentado aí. Claro, então tem uns grupos aí dizendo que não façam festa. Gente, é tudo errado. Como assim não façam festa? Por Tem um quê? grupo porque é contra, porque está sendo desviada a atenção desse grupo. Eu para acho um que outro tem que grupo, fazer eu não quero nem entrar em política, não, mas é... Não, mas tu tá entendendo. Mas eu acho que essa claro, questão... Cibele, mas tu tá entendendo, na assim? vida real, vou te dizer uma coisa. No dia a dia é muito comum, inclusive a mídia faz isso, de desviar o foco. Isso é feito em todos os segmentos.
Quando uma coisa está... peraí, não, vamos desviar o foco. Porque tem muitas coisas que a mídia nem divulga. Eu sei. E são coisas muito boas. Claro, Sibeli, mas... é aquela questão, tudo por questões políticas ou não, mas... Então. E se divulgassem, o coletivismo melhoraria bastante. Então vamos chegar num ponto, Sibeli, daquilo que tu me perguntou. Vamos imaginar o seguinte. Esse exemplo eu acho que não sei se dei aqui no programa, mas eu às vezes dou para meus pacientes, daquilo que tu me perguntou, se eu estou num trabalho, num negócio. Isso. Lá na minha Digamos rua... que eu tenho uma sociedade. Lá na minha rua, assim, eu vou falar de uma forma bem, né, mas para as pessoas entenderem. Lá na minha rua tem um grupinho de crianças, ou de meninos, de meninas, de 10 anos de idade, uma faixa de 10 anos de idade. Nesse grupo tem o Pedrinho, o Juquinha, quem é o outro? O Marcelo e a Mariazinha. 3 meninos e uma menina, 10 anos de idade. E essa menina, para os 3, como essa menina entrou no grupo e é mulher, e é um grupo menino, e nessa faixa de idade existe um preconceito de grupo, de coisa assim, é normal na nossa sociedade, menino veste azul, menina veste rosa, e existem essas coisas erradas. E essa menina, entre aspas, gente, é chamada de putinha por eles, porque vive no meio dos meninos. Olha. Um dia, claro que, se a gente for definir os personagens assim, o Pedrinho é o inteligente, o Juquinha é o quieto, o Marcelo é o bagunceiro. E um dia, essa menina chega no grupo e diz assim, olha, a mesma coisa quando tu está fazendo um negócio e tu não quer sair da sociedade, mas ela diz assim, olha, a partir de hoje eu quero ser a inteligente do grupo. Tudo vai passar por mim. As decisões vão passar por mim. O que esse grupo vai fazer com ela? Vai expulsá-la. Vai expulsá-la. Ela tem 2 alternativas. Ou ela sai e fica sozinha, ou ela se mantém nesse grupo para não ficar sozinha. Muitas vezes as pessoas se mantêm no grupo. Nós vamos ver famílias que mulheres apanham, que tu estava falando, que crianças que sofrem, que são maltratadas, grupos, tem de tudo. E essas pessoas muitas vezes permanecem nesses grupos porque é muito difícil sair. Com certeza. E essa Mariazinha vai muitas vezes voltar para o grupo. Isso pode ser errado, entre aspas, gente, ou pode ser certo. O melhor seria essa Mariazinha sair desse grupo, não prejudicar esse grupo, não precisa machucar ninguém nesse grupo, mas ela ir para outros grupos onde ela possa ser a inteligente, onde ela possa ser a quietinha, onde ela possa ser a tímida, onde ela possa ser a extrovertida, porque isso vai fazer a Mariazinha aprender e a crescer. Então, o que eu quero passar com isso? Tu tem direito a crescimento, a viver vários grupos, a viver várias situações, e isso nos ensina, e com isso nós aprendemos. E para nós aprendermos, aquela pergunta tua que o outro diz assim, puxa, como é que eu vou ficar? Eu também vou tentar ajudá-lo da forma que eu posso. Não significa que eu vou ficar preso àquilo. Exatamente. Mas eu vou tentar assim, vem cá, como é que eu posso te ajudar? E na maioria das vezes, gente, é uma coisa de evolução. Nós estamos numa escadaria. Isso eu falo, inclusive... Tá, nós vamos ter que dar a mão para pessoas. muita gente que está embaixo, como tem muita gente que está em cima vai nos dar a mão. Com certeza. Então, esses passos a gente tem que entender. Então, não existe esse modelo rígido e fixo. Nós temos que entender e lidar com tudo isso e ver como nós vamos ficar melhor. E eu acho que não dá para retroceder, né? E é justamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Se estamos caminhando, assim como já diz Lulu Santos, que assim caminha a humanidade, é justamente isso. Se a humanidade ela está em evolução o tempo todo, mas tem pessoas que são muito resistentes a evoluir. Né? Então, vamos falar de uma evolução espiritual, digamos. Pode pegar nada essa referência. Nada a ver com religiosidade, não, mas espiritualidade. Espiritualidade, claro. Então, assim, um relacionamento, o casal, se de repente a pessoa, os dois se dão bem e tal, mas daqui a pouco um começa a evoluir, o outro não quer acompanhar. E aí vai, um tá lá e o outro aqui. Então, aquele lá, ele tá vendo lá de cima e esse aqui tá olhando para cima, enxergando de baixo.
Mas e quem está no topo da montanha, a vista é muito mais bonita. Então, quem está no alto, lá de cima, consegue enxergar com muito mais clareza e discernimento. Então, se não estão, eu digo, conectados, em sintonia e evoluindo simultaneamente, não tem como. Não é? E aí vem o individualismo. E aí que muitas vezes as pessoas individualistas são chamadas de egoístas. Sim, e a gente tem que diferenciar isso, claro. Porque também tem as pessoas Claro. egoístas, sim. E tem individualismo que vai levar ao Tem o egoísmo. individualismo que vai Claro. levar ao egoísmo. Claro. Não é, Sim, Braulio? sim. Então, acho que E é muito só legal que a dando gente esse fez um exemplo. programa sobre egoísmo que as pessoas assistam. É o Isso. programa passado, né? Foi. Para a gente ter essa referência toda. E Por é isso que eu verdade. trouxe também isso. E aí, Cibele, assim, ó, é muito, muito interessante para as pessoas entenderem aonde eu queria chegar. Lá atrás eu falei no Aristóteles e no homem político. Né? O que é o político? Aquele que vive na polis, na sua cidade, e está a par de tudo. Lá tinha a Acrópole. O que era a Acrópole? A Acrópole era um espaço que as pessoas se reuniam, como se fosse o nosso pátio da nossa igreja. Geralmente a Acrópole era mais alta. Como na se Grécia. fosse uma concha. É, mais ou menos por isso. E lá eles se reuniam, por exemplo, Platão, Sim. Sócrates. Para filosofar. Para filosofar. E o que significa filosofia? Espera aí, fica aí. O que significa filosofia? Nós saberemos em instantes, após um breve intervalo. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro. 3 Portinhas do Futuro. E ontem tivemos a formatura do pré-escolar da Portinha do Futuro. Parabéns, Julie, a diretora-geral, a Morgana, a diretora adjunta, gente, e todas as demais colaboradoras, todos os colaboradores, os pais, os educandos, né? Principalmente os educadores das Portinhas do Futuro. Temos 3 aqui em Tubarão. Um no bairro São Martinho, no Santa Luzia e no bairro Andrino. E coisa linda, os fofustos recebendo o canudo. E hoje o Dr. Braulio, feliz da vida, porque seu filho também vai receber o canudo, mas de medicina, né? Se mete. Parabéns. Daqui a pouquinho, né, a gente volta. Parabéns, como é o nome do teu filho, Braulio? Braulio Sambaqui Escobar. Ele também é Braulio? Um nome lindo. Braulio também! Mas nome Braulio, lindo. olha, geração a geração. E pra Que coisa turma inteira linda. lá dele também. Terceira geração vindo aí de Claro. medicina. Muito A bacana. terceira. Parabéns, Braulio. Sucesso aí nessa nova empreitada. Muitos desafios, mas terás muitas conquistas, com certeza. A gente volta daqui a pouquinho. Algumas choram demais. Mulheres amam os filhos. Mulheres. Olá, estamos de volta. Tudo que é bom dura pouco, mas dura o tempo necessário para ficarmos com gostinho de quero mais. E o programa agora já está quase terminando, estamos no último bloco. Para você que está chegando aí agora, hoje é dia de falarmos sobre individualismo e coletivismo com o médico psiquiatra Dr. Braulio Tércio Escobar. No programa anterior, na participação dele, falamos do egoísmo e do altruísmo. E hoje, individualismo e coletivismo. Só que ele está explicando com muita propriedade, porque muitas pessoas confundem, é individualista e egoísta, a mesma coisa? Não, mas existe uma linha tênue entre os dois. Não é mesmo, Braulio? Claro. Então, dando continuidade, que eu te interrompi para chamar o break. Claro. Então, assim, é muito interessante que quando a gente fala em filosofia, né, eu trago vários filósofos aqui, né? Todos os programas a gente tenta fazer. Eu acho muito bacana. É muito legal a gente trazer essas referências. E trazer essas referências. E lá, quando a gente pega a filosofia lá do grego, filo no grego quer dizer o quê? Amizade, amor, filo. É claro que a gente vai ver isso na genética, a gente vai ver isso inclusive em tribo de indígenas que tem várias línguas, filo da linguagem, bababá, né? Mas filo, amor, se vocês baterem lá no grego, o que significa filo? E Sofia é um nome, vocês já devem conhecer pessoas com o nome Sofia, mas Sofia significa o quê? Conhecimento. Então nós vamos dizer assim, filosofia, amor pelo conhecimento. Então é isso que eu quero e eu tento passar para vocês
também voltarem a estudar esses filósofos, porque tem muita coisa que já está toda escrita, vamos dizer assim, o nosso conhecimento. Só que as pessoas, disso que a gente estava falando, dessa evolução política, desses modelos econômicos que parece que não são interessantes, mas eles estão ligados diretamente ao nosso comportamento. Com certeza. Sibeli, esse é o nosso último bloco, né? É. Então, assim, ó, eu vou falar de um cara agora... 10 minutos. Hã? Temos 9 minutos. Tá, então eu vou falar só para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu falei do Gilles Lipovetsky, assim, porque ele faz essa relação do ser humano, a sociedade e esse não pertencimento. E ele percebeu que as pessoas estão mal por causa disso. E aí tem um grande filósofo que hoje é muito citado, que a gente já falou aqui no programa também, que se chama Zygmunt Bauman. O que o Zygmunt Bauman falou? Por causa dessa coisa, eu vou juntar os dois para vocês entenderem, né? Que lá no começo eu falei que o Aristóteles falava no ser político, e hoje nós vamos falar num ser, esses dois, né? A gente vai colocar esses dois como eles falando de um ser psicológico ou psíquico. Por quê? Porque é dessa falta de união com esse coletivo nosso. E o ser humano está se separando de tudo isso e se isolando. E cada vez mais. E onde é que ele foi buscar conforto? Aonde é que essas pessoas foram preencher a solidão e o vazio que elas têm por causa de tudo isso? Porque eu, sem o contato, eu não tenho carinho, eu não tenho amizade e eu não tenho amor. Claro. E aí o que eu faço? O que eles fizeram, essas pessoas? Dá para vocês entenderem? Internet. E aí, todo mundo correu para a internet. É. A internet passou a virar uma dependência emocional nesse momento. Se eu não pertenço à minha família, se eu não pertenço à história, se eu não pertenço... Aí tem duas dependências, a emocional e a tecnológica. Sim, e aí eu não pertenço nem à minha escola, aquilo não me representa mais. Isso. Tá, eu sou contra esse modelo de estudo, eu sou contra estudo online, eu sou contra estudo presencial. Não importa, nós estamos vivendo uma coisa assim. E é isso que nós temos que entender os outros. A partir desse momento, é muito interessante isso, que, como isso é colocado, gente, para vocês entenderem, a minha vida privada, que é minha, tá, passou a ser pública. O que eu quero dizer? Aquela família que está almoçando lá no restaurante, que tem aqueles que não pertencem mais à família, que não estão nem ali no almoço, eles estão batendo foto do prato de comida, estão batendo foto assim, fazendo selfie deles no restaurante. E uma coisa que é da família privada, eles estão publicando. É verdade. Então, essa coisa minha, privada, passou a ser pública. Eu tenho a necessidade de um like, de pertencer a alguma coisa, como se fosse aquilo o meu carinho, o meu afeto, o meu afago. Então, vamos citar um exemplo também. E isso nunca vai substituir, nada, mas você está entendendo nada o que eu quero substitui, dizer? né? Sim, nada substitui, mas aí Nada nós vivemos uma sociedade muito mal. Nós estamos com esses valores, eu não estou nem dizendo que daqui para frente não possa instituir isso, mas nós vamos ter que evoluir de alguma forma para trabalhar com isso. E a humanidade dá um passo para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. Mas tu está entendendo? Então, Sibeli, então a gente chega num ponto que nós percebemos o que está acontecendo. Isso aqui não é culpado. Não. O culpado são o quê? Esses modelos que vieram Ô, Braulio, nessa evolução. Vou citar um exemplo que é muito bem comum, que a gente costuma ver, o show. Quando as pessoas vão assistir a um show. Bom, qual é a banda que tu mais gosta? Eu sou bem eclético, né? Vamos dizer eu gosto do Biga cantando samba. Vamos supor que tu esteja aí no show do... Vamos lá no show do Rolling Stones. Tá lá no show do Rolling Stones, tu tá lá curtindo, tá lá com a tua gata, tal. Bota aquele povo todo, tu observa. Tu vê alguém parado ou dançando, prestando atenção na banda? Não. Vocês vão ver milhares de pessoas assim. Só se vê as luzinhas do celular e não é para mostrar a luz, não. É filmando, registrando todo momento, às vezes fazendo a transmissão ao vivo. As pessoas estão perdendo
a essência do momento por conta disto aqui. É o que a gente É aquilo que tu falaste. É o que eu estou colocando, Cibele. O número de likes hoje é mais importante. A gente Não é que vê, é mais, inclusive... Cibele, são pessoas que mais estão preenchendo importante vazio. para essas pessoas, Não, eu estou são dizendo. pessoas preenchendo vazios Então, delas, né? mas é nisso que eu estou falando. E aí, Cibele, é isso que o Bauman coloca assim, ó. Como eu não pertenço mais a um grupo, como eu não pertenço ao Estado, como eu não pertenço mais à família, como eu não tenho mais vínculos. Na cabeça dele, né? Como eu não tenho mais esses vínculos, a coisa passou a ser muito líquida, Claro. muito rápida, muito hoje eu quero, amanhã eu não quero mais, eu não tenho mais vínculo com ninguém, eu não tenho mais essa coisa que me prende. E aí eu vou para uma internet, e a internet é o que é? Mais rápida ainda. Nossa. Então, eu formo o quê? Eu formo na minha cabeça o hábito de viver daquele jeito. É um hábito. Então, eu faço amizades, que é muito simples para mim. Eu te bloqueio, acabou a minha amizade. Eu não preciso mais nem ter olho no olho, nem ter um contato. Eu tenho 5.000 amigos. Alguém falou mal lá, eu bloqueio e acabou a minha amizade. Pronto. Eu tenho um relacionamento na internet. Eu estou lá me relacionando, eu bloqueio, acabou. Tu não me deu like, aí eu não gostei, tu não gostou. E tu hoje está entendeu? bem assim mesmo. E hoje, então assim, ó, só que as pessoas não entendem por que nós chegamos nisso. E isso está criando, eu não sei se vai ser assim lá na frente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso está deixando as pessoas muito mal. Tá? Isso que nós temos que entender. E isso foi um modelo político e econômico que nós chegamos. E é isso que as pessoas têm que entender. Por isso que quando eu trago para o programa, que eu digo assim, olha, eu estou defendendo isso. Não vi ninguém defender, mas eu trago para o programa sempre que tudo tem que ser saúde, tem que ser com base científica, educação com base científica, com modelos empíricos, com artigos, tudo, estudos. Claro. E, inclusive, eu vou voltar mais uma para vocês. Política, para mim, deputado, senador e presidente tem que ser cargo público, tem que estudar e tem que chegar num topo de conhecimento. Da mesma forma que nós temos na medicina uns controles com os conselhos regionais de medicina, que tem a OAB, que tem tudo isso, nós temos que mudar essas coisas que estão aí. E a proposta é uma proposta, tragam outras e vamos discutir. E é porque isso senão a sociedade... Isso são políticas públicas. Isso são políticas, claro. Mas se nós não discutirmos, nada vai mudar. Por quê? Eu quero ideias novas, porque essas que estão aí não estão funcionando e só estão deixando as pessoas doentes. Então, vamos ficar atentos, vamos virar a chavinha aí da mente, do coração, aproveitando aí que nós já estamos no término do ano, vamos refletir sobre como foi o ano de 2022, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida ou melhorar cada um dentro de si para o ano de 2023, né? Braulio, querido, quero te agradecer por mais um ano de participação aqui, porque tu acabaste de me dizer ainda há pouco que esse é o último programa, vai viajar, também, né? Vou dar uma viajada, vai dar uma viajada. Viajada, tu já dá uma viajada faz tempo? Faz tempo, mas eu vou fazer uma proposta para todos que estão nos assistindo, Sibeli. Um Feliz Natal para todos, um maravilhoso 2023. Para a turma do meu filho, para o filhão lá agora na formatura. E assim, ó, eu vou fazer uma proposta. Eu vou tentar fazer uma coisa entre o Natal e o Ano Novo. Desligar isso aqui. Uhul, e assim, isso aí. E assim, tá tudo certo. tentem para vocês verem como é difícil. Eu vejo que não é tão difícil, sabe que um dia esqueci o celular em casa e fiquei assim um dia sem celular. Não, mas eu Sibeli, vou te dizer, Sibeli, é que assim, difícil. ó, eu acho que Bom, cada um. Mas eu acho um bom exercício. Porque isso aqui para mim não é um vício, hoje é uma necessidade. Agora eu tenho muitas pessoas que eu conheço, inclusive da minha família, que são viciadas no celular. E além de deixar o celular, prestem atenção às pessoas que estão próximas a vocês. Exatamente. Olhem, tenha esse olhar para o outro, né? Em vez de trocar com o celular. Para si e para o outro. Obrigada mais uma vez, gratidão, Braulio. Gratidão a todos vocês que nos prestigiam diariamente, das 9 às 10 da manhã. Lembrando que quem perdeu o programa fica salvo no Facebook e teremos também a representação hoje
às 18h30. Mais Mulher se despede por aqui, lembrando a vocês para usarem filtro solar, tomem bastante água, está muito quente, vai ficar pior ainda. Que bom, né? Porque chega de chuva, acho que a gente precisa de bastante calor para poder secar o solo, que ainda está bastante encharcado. Beijos no coração e até segunda-feira, se Deus quiser. E Ele quer, eu creio. Até lá.